Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos continuar com mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e o tema da noite de hoje é as causas atuais das aflições. Nós vamos iniciar então nossa reflexão lembrando que nós vivenciamos em um mundo de provas e expiações. Com base em nossa conversa anterior, que nós falamos da justiça das aflições, nós vamos relembrar a necessidade que nós temos de vivenciarmos uma diversidade de situações, de experiências, né, para que nós possamos evoluir. Lembrando, né, que o nosso plano neste momento, ele ainda se encontra no mundo de provas e expiações. Então nós temos aí uma gama de provas, né, de situações que vêm ao nosso encontro para o nosso crescimento espiritual, para que a gente possa aprender a lidar com uma diversidade de situações, né, dificuldades, né, alguns momentos aí a gente sente um pouquinho de angústia, um medo, né, uma incerteza, aí é aquele momento que nós devemos estar sempre buscando, né, higienizar a nossa mente, higienizar o nosso coração, pedindo o auxílio da espiritualidade, para que eles possam abrir aí os nossos canais, né, de comunicação, para que a gente possa receber as inspirações, né, para que a gente possa ir caminhando com mais tranquilidade diante as situações que nos chegam. E não estamos aqui ao acaso. Nós estamos aqui pela nossa condição espiritual, que nos cabe ainda muitas reflexões, muitos amadurecimentos e aperfeiçoamento. Seja esse amadurecimento, aperfeiçoamento moral, intelectual, principalmente de desprendimento material, né? De deixarmos aí de lado as vaidades, os egoísmo, né? Esses sentimentos que ainda aflora tanto em nossa condição espiritual do momento, né? Quando a gente às vezes não aceita algumas situações, né? Alguns conflitos, né? Por vaidade, por orgulho, não nos acharmos aí merecedores, né? E lembrando que todos estamos sujeitos a isso, né? E se toda a humanidade está sujeita a isso, se isso acontece na casa do meu vizinho, na casa de um conhecido, por que que não pode acontecer na minha? Que não pode acontecer na minha vida, no meu caminho, né? E esses acertos que nós almejamos é para com a nossa própria consciência, né? Pois o acerto de contas, né, se assim nós podemos dizer, é para conosco mesmo. Quando a gente cria um débito, né, quando a gente cria uma dificuldade, nós criamos para nós mesmos, né? Então é em nós que nós precisamos corrigir. Eu não estou em busca de ficar quite com alguém. Eu estou em busca de ficar quite, né, de corrigir a mim mesmo, né? Eu preciso entender que quando eu penso em, em corrigir alguma coisa, né, em acertar alguns desacertos, é para comigo, né? Está tudo dentro de nós. Então, nós podemos concluir que quando nós criamos um débito, não é para outrem, né? Mas é sim para nós mesmos. Enquanto a elucidação não for um atributo próprio, enquanto essa clareza não surgir de nós, como nós podemos esperar a evolução? Enquanto eu não entender que está tudo dentro do meu ser, tudo vive, dormita, caminha ao meu lado, como que eu posso evoluir? Como que eu posso ampliar os meus olhos enquanto eu fico buscando a correção no outro, né? Apontando, às vezes, alguma coisa que não me faz bem, alguma coisa da qual eu não concordo,
E no meu irmão, no meu companheiro, em alguém que eu conheço, crio essa rede de julgamentos, né? E na verdade eu preciso olhar para mim, né? Por que será que isso tanto me incomoda, né? O quanto daquilo que me incomoda no outro está dentro do meu ser? O quanto eu preciso olhar para mim mesmo e tentar corrigir? Então, como nós podemos esperar essa mudança de comportamento instintivos, de hábitos e de pensamentos? Através, principalmente desse mergulho dentro de nós mesmos, que eu até comentei na palestra anterior, que nós precisamos aí, a cada final do dia, tivermos a oportunidade de sentarmos e pararmos para refletir o que eu fiz hoje, né? Quais foram as minhas ações, as minhas atitudes, como está sendo o meu caminhar, eu estou conseguindo refletir nos meus atos e tentando modificar. E a origem da mudança, ela nasce no ser, do seu interior, até que com firmeza ele tenha condições de externar. Eu posso enxergar e persistir no erro, né? Ou na ação em si. E, e então eu tenho que enxergar, entender, compreender e partir para a mudança, né? Começar a pôr em prática aquilo que eu acredito que seja melhor, aquilo que eu tenho a elucidação que é necessário modificar. Então, de ensaios, de corrigendas, nós vamos adquirindo pouco a pouco essa condição, até que possamos aí nos considerar mais nobres, né? Com uma nobreza maior de consciência para com os nossos irmãos e juntos caminhamos, principalmente para conosco mesmo. E Jesus vem nos dizer o seguinte: tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele vem nos lembrar que nós devemos sim esperar no mundo de provas e expiações dificuldades, né? Porque a gente entende que vencer essas dificuldades é através do quê? É através do trabalho. É o trabalho que vem enobrecendo o nosso ser espiritual. Não falo do trabalho material, mas é o trabalho íntimo, né? De busca de mudança, de busca de reflexão, de busca de conhecimento, de busca de autoconhecimento. É esse trabalho, né? E vencer um erro, vencer um vício, vencer uma imperfeição é árduo, né? Requer um tempo, requer uma necessidade de esforço. Então é desse trabalho que Jesus vem aí abrir os nossos olhos, do qual nós necessitamos. E a doutrina espírita, ela clareia as nossas percepções diante essa frase do Cristo quando observamos as escalas dos mundos, desde o primitivo até os mundos celestes. No Livro dos Espíritos, na questão 172, as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Nós vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Por isso que nós vemos que oscila tanto, né, entre notícias, quem estiver aí acompanhando o dia a dia, né? Às vezes não é nem tão saudável, porque a nossa mente ela fica até às vezes meio atribulada, porém é necessário que a gente caminhe com o mundo, né? E a gente consiga compreender, ter uma ótica diferente e ter essa compreensão de que nós estamos num mundo de provas e expiações, que essas coisas realmente acontecem, precisam acontecer para o nosso crescimento, para que a gente tenha cada vez mais maturidade para ir lidando e vencendo e nos transformando. E nós, nos encontros, com certeza, e nós nos encontramos, com certeza, bem melhores desde a nossa criação, através das experiências que nós já vivenciamos e das mazelas que já fomos nos libertando e nos modificando, porém, nos encontramos entre aqueles
que estão iniciando e os que estão mediando o processo evolutivo. E esses mundos são constituídos por quem? Por quem senão por espíritos, esses que se encontram nos mais diversos graus de evolução, do qual podemos observar na escala espírita as diferentes ordens de espíritos existentes. Vale lembrar que todos, segundo a misericórdia divina, foram criados simples e ignorantes, e que avançam de graus e subitamente de planos conforme seu grau evolutivo conquistado, segundo as suas obras, né? Tudo por mérito, né? Nós temos o mérito de ir vencendo, de ir evoluindo na escala espiritual, através das nossas ações, dos nossos comportamentos e principalmente através das nossas mudanças, através aí das inúmeras encarnações que vai permitindo que os seres enriqueçam sua bagagem espiritual por seus méritos, sem privilégios ou favoritismo. E na questão 179 do Livro dos Espíritos, os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? A gente percebe isso no plano que nós vivenciamos, que não, que cada ser está dentro de um grau da escala, né? Que aqueles que têm maior facilidade para compreensão, para se aproximar da natureza espiritual, e outros que estão um pouco mais distantes, porém também chegarão lá, né, com um pouco mais de dificuldades, né? Uns espíritos são mais adiantados do que outros. E os que são mais adiantados têm o papel, né, fundamental de auxiliar aqueles que ainda estão caminhando, né? Às vezes aqueles que ainda persistem nos erros, através do quê? Através do exemplo, né? Do exemplificar. É a chave para ajudar no caminho da evolução, né? Através da solidariedade, da fraternidade que nos irmana em Cristo aí em busca de um mundo melhor. Toda semente produz, a escolha é nossa. Então nós temos, né, nós estamos sempre semeando, nós estamos sempre produzindo algo. Agora, o que nós estamos produzindo, só nós sabemos. Está na nossa intimidade, tá na nossa consciência. Nós sabemos o que nós estamos produzindo de fato, né? Porém, não deixamos de produzir, seja o que for. Então, Emmanuel chama a nossa atenção, né? O que nós estamos produzindo hoje, né? Que fruto que eu posso esperar colher ali na frente? É uma chamada para responsabilidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Podemos aí pensar nas nossas encarnações anteriores. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitas são consequências natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões, conflitos e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade, tendência? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança, a imoderação e dos excessos de todo gênero? Então, o Evangelho nos chama atenção a quantos conflitos a gente pode evitar, né? Quantas coisas que nós criamos esses conflitos de maneira, através das nossas tendências e da nossa imoderação, né?
aquele momento que a gente não para, a gente não pensa, a gente não tenta buscar qual será as consequências dos meus atos. É aquele momento irrefletido, que muita coisa podia ser diferente se eu tivesse parado um minutinho. Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, na página 162, o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós, e esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nós nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Então, novamente, ele reforça que através do trabalho, através do esforço, dessa luta íntima de cada dia que nós precisamos ter para conosco mesmo. Aqui tem uma escala muito interessante que fala ao longo do aprendizado, né? Nós aí precisamos buscar a nossa identidade. Qual é a minha identidade? Qual é o meu eu, né? Realmente, assim, eu me baseio os meus comportamentos por mim, pelas minhas vontades, pelas minhas buscas. Eu estou espelhando alguém, estou querendo ser como outra pessoa. E aí também vem a autoestima. Como que está a minha autoestima? Está baixa? Está alta? Está alta? Né? Está moderada? Como que eu venho aí lidando, né, com as sensações no meu caminho, né? Lógico que muitas dificuldades surgem e acaba aí, às vezes, baixando um pouco do nosso padrão vibratório, que é o que nós devemos mais tomar esse cuidado para que não aconteça com frequência, para que a gente não abra janelas em nossa mente e não permita que os maus pensamentos se assomem aos nossos, né? A gente tem que estar sempre buscando, fazendo o esforço de vibrar positivamente. E tendo autoconceito, autoconfiança, refletindo na minha visão, os meus objetivos futuros, o que eu quero ser, né? Qual que é o meu projeto de vida? Qual que é o sentido da vida? Eu sou uma pessoa autodeterminada, eu vou em busca, eu luto, eu fico esperando. Como que é isso, né? Qual que é as minhas, como que eu lidou com a minha resiliência, a minha autorrealização. Eu entendo que às vezes nem tudo que foi o objetivo não pode ser concluído, que tem coisas que ainda precisam estar a caminho, né, com não seja o momento de estar chegando e até que eu alcance aí a plenitude humana, né? Então aqui a gente fala de um plano de vida, os meus planos de ação e o meu plano de carreira, que sejam o foco é o meu plano de carreira nesse momento espiritual, como que eu estou lidando com tudo isso que vem acontecendo. Eu só me alimento o meu corpo, eu também estou alimentando o meu espírito de boas vibrações, de boas energias. Eu estou tendo esse cuidado de manter a minha mente higienizada, minha mente preparada para que eu possa seguir a caminhada com mais positividade, com uma determinação diferenciada e que seja uma boa viagem, repleta de lutas, de esforços, né? Que sem dúvida chegarão no meu caminho. O Evangelho, novamente. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença. Deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem da falta de deferência, aquela indelicadeza, não tem aquele cuidado, aquele zelo. Como que são tratados, né? E acaba vindo a ingratidão. Interroguem friamente suas consciências, todos
os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então vem aí uma reflexão de quais valores nós estamos atribuindo, nós estamos trabalhando e até mesmo exemplificando, né, no seio da família, seja com os filhos ou com quem quer que seja, né, que está aí ao nosso lado, no nosso caminho, como que eu estou lidando com muita permissão, né, com muita autorização irrefletidas, às vezes só para ver os sorrisos, né, para que eu veja só essas satisfações nas pessoas que estão ao meu lado. Eu preciso lembrar que, novamente, nós estamos num mundo de provas e expiações e lidar com aflições, lidar com decepções também é crescimento, né? Que nem tudo a gente tem que olhar como se fosse uma tempestade, algo, nossa, que eu preciso zelar, eu preciso cuidar excessivamente, e eu acabo bloqueando ou atrapalhando o crescimento desse ser que caminha comigo, que às vezes precisa entender que é necessário esperar, que sim, vai ter decepções e eu preciso aprender a me lidar com isso. Então nos chama a essa responsabilidade, né, que nós temos aí de auxiliar no crescimento e no aprimoramento desse ser. A vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e liberdade, livre dentro dos limites que lhe assinalam as leis eternas. Faça o arquiteto do seu destino. A vida do ser consciente. Então, se nós priorizamos tanto essa liberdade, essa maturação de consciência, então eu não posso fazer com que seja só sim, sim. Às vezes é necessário do não, não, mais tarde, do talvez, do quem sabe, ainda não é o momento, ainda precisa esperar, é necessário, né? Nós sabemos que a vida adulta é assim, né? Que nem tudo é num estalar de dedos que acontece, já que nesse trecho faz essa reflexão aí para os pais, né? Para os tutores. Quando a dor te visita, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Então tudo tem uma causa, tem uma origem que a gente pode buscar. Se eu não estou conseguindo compreender, fazer esse exercício, né, de busca para compreender. O que poderia ter sido diferente para que talvez não estivesse assim? Ou era para estar assim mesmo e daqui a um pouco vai vir aí a compreensão, a maturação para que possa seguir a caminhada. Toda vez que a justiça divina nos procura para acertos de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. É uma frase assim muito interessante, que às vezes quando nós estamos aí nos movimentando tanto, trabalhando em prol do outro, às vezes o que vem e nos acontece ou nem nos acontece, a gente até estranha e fala, nossa, eu acho que está faltando alguma coisa, né? Não veio nada para que me tirasse um pouco do sossego, para que não me tirasse um pouco da tranquilidade, né? E a gente percebe que a gente está afinco aí, né? Nesse trabalho em prol do nosso irmão e que é o momento que a gente precisa realmente estar aí como esse ceareiro, né? Que não é o momento aí de corrigenda, né? Ou mesmo que muitas coisas possam estar sendo aliviadas, ou, vamos dizer assim vulgarmente, né? Esses débitos podem estar sendo quitados pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pela nossa mudança íntima, né? Porque não deixa de ser. Eu me desprendo do meu ser para outra pessoa. E aí vem uma prece que é fantástica,
quando a gente nos vê aí no momento de aflição, no momento aí de dúvidas, que é fundamental nós lembrarmos desse recado de meio e meio. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Excelente para que a gente possa refletir e trazer essa mensagem, até mesmo decorá-la para nós no nosso íntimo. Sempre quando nós somos assombrados por alguma aflição, por algo que a gente acha, nossa, agora não tem mais o que ser feito. Sim, terá sim o que ser feito, a solução virá e nós mesmos que vamos descobrir qual é a solução, qual é o momento certo. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, ou seja, a incúria seria a falta de cuidado, a falta de cuidado que eu tenho de de certa maneira, eu posso até não estar percebendo, mas eu estou criando N situações conflituosas, né? Principalmente quando a gente não para refletir, quando a gente age por impulsos, sem medir, né, as nossas ações, né? Seria também, vale a pena a gente relembrar, uma tremenda falta de caridade quando a gente pensa muito em nós e deixa de pensar no outro, pensando aí no egoísmo em si, e a gente acaba matando sonhos, destruindo projetos, porque o nosso está sempre correto, o meu precisa prosperar a qualquer custo, e, e aí a gente recebe, né, ou nos deparamos com enganos, com erros, com situações aí que não tinha necessidade. Porque às vezes eu posso estar tão fechado na certeza de que o meu é o correto, de que o meu é a única ação certa a ser feita, e o auxílio está vindo através de outra pessoa, que está conseguindo receber a inspiração para me passar e eu nem ela me permito ouvir. O seu adiantamento é obra sua. Nenhuma fatalidade o oprime, salvo a dos próprios atos, cujas consequências nele recaem. Mas não pode desenvolver-se e medrar, senão na vida coletiva com o recurso de cada um e em proveito de todos. Então eu preciso crescer, e para eu crescer, eu preciso da coletividade. Eu preciso viver em sociedade, aprender a compartilhar eh, os meus conhecimentos, compartilhar as minhas dúvidas, buscar assessoria de outras pessoas que podem muito me auxiliar e me ajudar a crescer nessa caminhada. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo, aos cálculos das vicissitudes, que são as tribulações da vida. O homem se evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, é uma balança que precisa caminhar junto, intelectual e moral. Não adianta ter uma desigualdade tremenda, ter um intelectual extremamente elevado sem moral, né? Eu vou estar aí, posso estar construindo diversas coisas sensacionais, mas que não tem bem nenhum, não tem um futuro que seja próspero, que seja benevolente. Posso até estar caminhando em caminhos desfavoráveis às leis naturais.
Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr as nuvens. Podemos dizer que a expiação é como se fosse o conserto do que se equivocou, o rearranjo do que foi desarranjado. Expiar é resgatar, é corrigir. Eu cometi, vamos pensar que eu cometi um erro, eu estou tendo a oportunidade de corrigi-lo, de modificá-lo. Como também as provas podem associar a testes, novos testes que nos permitam maior aprendizagem, que nos garante crescimento através dos quais necessitamos por eles passarem para avaliar nossas condições e prosseguir. Torna-se uma junção de conteúdos disciplinares que nos edificam, nos libertam, nos engrandecem. Estamos todos conectados, encarnando, desencarnando e reencarnando em busca de atingirmos o equilíbrio através da expiação e da provação, conforme o estado evolutivo que nos encontramos. A matéria é o obstáculo útil, ela é útil e fundamental para o nosso crescimento. Ela provoca o esforço e desenvolve a vontade, contribui para a ascensão dos seres, impondo-lhes necessidades que os obrigam a trabalhar, como, sem a dor, havíamos de conhecer a alegria, sem a sombra, apreciar a luz, sem a privação, saborear o bem adquirido, a satisfação alcançada. Eis aqui a razão por que encontramos dificuldades de toda sorte em nós e em volta de nós. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da lei que não acarrete forçosas, inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Emmanuel traz uma mensagem para a gente: aceitar e renovar. Aceitarás a dificuldade não por fardo de aflição que te arrase as energias, mas por ensinamento que te habilite a mais ampla aquisição de experiência. Então, as dificuldades, por mais duras que elas sejam, é uma oportunidade de crescimento. E quando a gente tenta, pelo menos, buscar essa compreensão, ela deixa de ser um fardo. Ela deixa de pensarmos, como nos diz o Evangelho aqui, como uma punição. E a gente passa a entender que é uma oportunidade. Ela não é punitiva, ela traz ensinamento, ela traz maturidade. E o sofrimento, nós podemos dizer que ele será opcional, à medida do que eu me permito sentir. Vai depender muito do meu estado evolutivo que eu me encontro. Vai depender muito se eu vou conseguir buscar essa compreensão no momento. É interessante que a gente pelo menos se esforce para encontrar. Em quaisquer embaraços ou crises do caminho, soma as bênçãos que já possuis e reconhecerá que todo motivo para o desalento é nuvem pequenina no céu imenso de tuas possibilidades. É muito interessante e nos cabe a reflexão que o fato de estarmos em sofrimento não significa que estamos resgatando.
conforme programamos, porque fomos nós que escolhemos a nossa pré-programação encarnatória. Pré-programação porque ela não é um destino, né. Posso estar modificando o meu caminhar quando eu chego aqui no plano Terra e modificando também as consequências que virão através das escolhas que eu faço. Então, não significa que todo o sofrimento que eu passo, eu estarei resgatando. O que que vai depender? Vai depender da forma da qual eu estou lidando com a situação que me chega. O que concretizará o resgate será a forma pela qual nós encaramos e caminhamos diante o sofrimento. Está aí a importância que devemos dar ao nosso íntimo, ao nosso autoconhecimento, ao nosso exercício diário de reflexão. Posso estar maximizando o sofrimento e me envolvendo em cóleras, com revolta, e esse sentimento me estaciona na situação que poderia estar me libertando na caminhada. Ao invés disso, acabo por ter a necessidade de repetir determinadas situações que eu já poderia ter vencido, que eu já poderia ter superado e estar correndo atrás de outros resgates necessários para o amadurecimento do meu ser. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. No domínio da arte, é a pedra que resiste ao cinzel do escultor. Na ciência, é o inapreciável, aquilo que é imperceptível. O infinitamente pequeno que se furta à observação. Na ordem social, como na ordem privada, são os obstáculos sem número. As necessidades, as epidemias, as catástrofes. Então, nós, nesse momento, no plano Terra, a gente está tendo uma experiência, nós podemos dizer que riquíssima, né? Para que a gente possa abrir os nossos olhos, entendermos que todos somos iguais. Estamos todos em busca do mesmo objetivo. Estamos todos suscetíveis às mesmas dores, às mesmas dificuldades. É importantíssimo a gente tentar buscar esse conhecimento, entender o nosso papel, do quanto nós podemos ser essencial no auxílio ao próximo. Eu trago um trechinho do livro Pão Nosso que eu achei muito interessante, muito conivente com as lições que nós estamos recebendo do Evangelho. Se chama A Semente. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos, insaciados, que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá o trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas
as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante no esforço redentor. É indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas, um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Fantástico, né? Essa reflexão que nos traz da semente. Lembrarmos que tudo tem um tempo certo de acontecer, tudo tem um tempo certo de desabrochar, e tudo, dentro desse tempo, irá acontecer. Não é a capricho da nossa vaidade, a capricho do nosso orgulho, é novamente um exercício de perseverança, de força de vontade e de união que vai fazer com que a gente nos desperte e evolua. Muitas são as calamidades que assolam ainda o mundo. Entretanto, pensa em Deus quando o pessimismo te fale em destruição. E, na verdade, a gente entende que é uma renovação. Não está sendo destruído, está sendo renovado, está sendo reconstruído. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Então, esse é o papel das expiações e das provações, fazer com que a gente amadureça a diferença que existe entre o bem e o mal e a necessidade que nós temos de nos melhorar para o futuro, evitando aí as fontes de amargura, né? Nos corrigindo, modificando hábitos, pensamentos e ações. Cada lição conquistada resulta de esforço. Esforço muitas vezes encontra dificuldade. Toda dificuldade é um desafio. E diante de qualquer desafio, antes de tudo, compaixão é a resposta. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los. A cólera, o ódio, a revolta vai danificando o instrumento que nos foi emprestado. Qual o instrumento? O nosso corpo. Para a evolução. Então, o corpo físico, ele é um empréstimo. A gente tem que ter isso na nossa mente. Ele não é nosso. Ele é um empréstimo. E do qual a gente precisa zelar e cuidar, né? E quando a gente se perde em sentimentos contrários ao bem, a gente vai danificando essa máquina perfeita que nos auxilia no nosso despertar espiritual. E assim, criando e aumentando possivelmente os nossos débitos. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turpada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se soubesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo, como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Também ele diz: perdi minha vida. Eu falei sobre isso na nossa conversa anterior, que quando a gente comete um erro logo no comecinho do dia, a gente fala, poxa, já perdi o dia. Não, o dia acabou de começar. Cometi um erro às 7h10 da manhã,
Às 7h11 eu posso começar a corrigir esse erro. Eu tenho essa oportunidade. O dia tem 24 horas para que eu possa fazer essas outras horas se transformarem no bem, né? Me corrigindo, tentando buscar uma reflexão íntima da necessidade da mudança, né? Do quanto eu preciso melhorar aquele meu comportamento e entender principalmente que ele não deve ser repetido. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele nos dá uma aula sobre a responsabilidade dos nossos pensamentos, nossos sentimentos e principalmente dos nossos comportamentos. Pois ele chega no plano espiritual e ele é visto como um suicida. Não foi um suicídio de fato, mas foi um suicídio indireto, que ele provocou sem ter esse conhecimento, pois as suas ações adoeceram ou maximizaram a doença em seu veículo, né, em seu corpo, temporário de crescimento na matéria e acabou antecipando o seu retorno ao plano espiritual. E nem por isso ele desistiu. Chegou um dado momento que ele percebeu a necessidade de rogar a Deus, pedir ajuda e olha que obra fantástica que ele construiu em busca de nos auxiliar para que a gente não cometa os mesmos erros. O desconhecido nos causa aflições. Nutrimos aflições porque não sabemos como será o amanhã, temos aflições porque não sabemos como será o logo mais, quais serão as pessoas que se aproximarão de nós, quem serão, amigos, inimigos, benfeitores, os que riem. Eles riem de nós, para nós, não sabemos. E aí vamos construindo dessa maneira as ansiedades, as angústias. Dessa maneira nós vamos ampliando ou criando tormentos voluntários. A ansiedade não alterará o curso das horas. Aguarda sem que te imponhas sofrimento. Joana de Ângeles. E para a ansiedade, eu tenho mais uma mensagem que eu acho muito importante e que nos ajuda muito, né, no momento aí de angústia. É uma mensagem de André Luiz, chama Calma. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando o caso novo. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema, a serenidade é o teto da alma, pedindo o serviço por solução. André Luiz. Quando nos dedicamos a agir dessa maneira, com equilíbrio, com discernimento, com decência, nós evitaremos muito sofrimento, muitas aflições e encontraremos mais alegria. Autoconhecimento ele vai aumentando o nosso discernimento em saber o que nos faz bem ou o que nos faz mal. Passamos a administrar melhor nossa vida através de nossas escolhas, de quem nos aproximamos, de quem nos afastamos. Assim vamos moldando o estilo de vida que desejamos. Afastar-se não é uma fuga, é um ato que buscamos administrar de melhor maneira nossas potencialidades. Então, André Luiz ele dá mais um recado. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a evolução do espírito. Em um mundo de provas e expiações, nada é completo. Tudo o que ocorre no planeta está sob o crivo de provas, novas lições e expiações, ressarcimento
a fuga da lei, da lei e do amadurecimento. Em meio às vicissitudes, há momentos de felicidades intensas, porém, haverá sempre as corrigendas em meio ao caminho, e cada ser passará por estas segundo o seu grau evolutivo ou de amadurecimento de compreensão. Há em alguns momentos muita preocupação com o nosso passado encarnatório, com as minhas vidas anteriores. Tento justificar tudo o que me acontece no hoje com o meu passado. Buscamos levianamente, né, justificar as dores, os sofrimentos do hoje no ontem. E às vezes nos perdemos nesse anseio de descobrir o eu, né, o quem eu fui, né, quem eu fui, o que nós fizemos, pois não mantemos o foco onde realmente deve estar, no hoje. Podemos sim ter uma ideia do nosso passado, às vezes até com muita clareza. Quando buscamos darmos um mergulho íntimo, teremos uma ideia de quem fomos. Quando eu me pergunto, o que eu estou pensando? O que eu gostaria de fazer? O que será? Baseado nessas respostas que eu tenho, eu já consigo ter uma ideia de quem eu fui, de onde, com que eu me envolvi no passado. E é interessante a gente olhar para o hoje, né? E caminhar nessa mudança, dia após dia. Não programando coisas futuras, programando a nossa realidade atual. Contudo, assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido. Também para o homem, após a noite no túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. E Jesus declarou: Digo-lhe em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então a gente passa a ter a compreensão com a doutrina espírita que não é em uma encarnação que eu vou chegar aos planos celestes. A gente tem a maturidade de entender que a gente tem um longo caminho para trilhar e muitas coisas para amadurecer dentro do nosso ser. O ser consciente, ele deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deteriorização. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa. Apenas descobre-se. Joana de Ângeles. Então, o que eu vim fazer na Terra? Ouvindo nossos anseios, nós vamos interagindo e descobrindo internamente nossa programação. Devemos buscar colocá-las em prática no hoje, sem planos futuros, assim, ai, amanhã daqui na minha aposentadoria eu vou praticar a caridade, na minha aposentadoria eu vou me dedicar a estudar a doutrina espírita, né? Por que não hoje? Por que não agora? Para que tenhamos condições para realizar com qualidade de vida, né? Então Jesus mais uma vez nos alerta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, através dos exemplos que o Cristo nos deixou, nós devemos traçar as nossas metas. Não que a gente vá conseguir ser igualzinho, mas a gente tem um norte para seguir. Há em nós uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas, que nos faz tender para destinos cada vez mais elevados, que nos impele para o belo e para o bem. É a lei do progresso, a evolução eterna, que guia a humanidade através das idades e aguilhoa cada um de nós, porque a humanidade são as próprias almas que, de século em século, voltam para prosseguir com o auxílio de novos corpos, preparando-se para mundos melhores, em sua obra de aperfeiçoamento. A história de uma alma não difere da história da humanidade, só difere a escala das proporções. Paul Teixeira, ele cita que a falta do amadurecimento não está
em nós, não está apenas em nós espíritos encarnados ou desencarnados, que estão relacionados a este plano, mas que o plano Terra, ele é um mundo imaturo geologicamente falando, que ele vem amadurecendo em sua geologia pouco a pouco. Ele menciona o movimento das placas tectônicas que passam por instabilidades e que esses movimentos provocam maremotos, terremotos, os tsunamis, as erupções vulcânicas, entre outros cataclismos, né? Tudo em função da condição geológica do planeta. Isso não ocorre, ele até acaba dando uma personalidade que a gente sabe que não existe. Isso não ocorre porque o planeta nos odeia, ou como uma punição divina, né? Não é um castigo. Estamos aqui harmoniosamente com este plano, juntos em busca de amadurecimento. E se aqui estamos, necessitamos dessas vivências para crescimento, conforme as leis naturais e nossa condição momentânea. Então, no Livro dos Espíritos, quando começou a Terra a ser povoada? No começo tudo era caos. Quando a gente lê isso, a gente não deve imaginar que era um caos em desordem. Não. Ele quer dizer que a matéria estava em combustão, ela estava em formação e que a gente não avaliaria, porque a gente não tem nem essa dimensão de amadurecimento ainda, como algo organizado, talvez, né? Os elementos eles estavam sendo preparados, né, e constituídos pouco a pouco. Cada coisa foi tomando o seu lugar. E apareceram então os seres vivos apropriados ao estado daquele momento do globo. Como hoje, os seres vivos estão de acordo com o estado em que o globo está, né? É a mesma a constituição física nos diferentes globos, em diferentes mundos, em diferentes planos? Não, de modo algum se assemelham, são distintos. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado, né? Nós vamos auxiliando aí nessa formação. Só eu estou terminando rapidinho, tá? As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. Aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro, ou pode ter muitas no mesmo globo. Pode viver muitas no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. Então, o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Quando nós discutimos ali atrás, a gente percebe, né, que nós estamos em escalas de grau de amadurecimento distintos. Dizem-nos de todas as partes que são chegados tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão para dar regeneração da humanidade. Então nós entendemos que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Uma citação que eu achei muito interessante, que eu achei nesse livro, Justiça Divina: quando nos referimos aos mundos superiores, nós devemos recordar que a Terra um dia ela formará entre eles por instância divina. E quando eu falo em instância, é um lugar, uma moradia. Então a Terra ela também será um mundo celeste. Ela caminha para isso. Com Jesus, aprendestes que sofrer, recuperando-se interiormente, é libertar-se e afligir-se, buscando renovação, é ascender. Empenha-te, valoroso, no esforço da eliminação do mal que ainda reside em ti, pagando o tributo do sofrimento e da aflição à consciência. Joana de Ângeles. Eu busquei me basear e me auxiliar nessa conversa nossa através dessa palestra do Raul Teixeira, tá? Depois, se alguém quiser, eu posso compartilhar o link. E estes foram os livros que me auxiliaram para que a gente pudesse conversar hoje. Eu agradeço, então, a paciência de todos vocês.